No nosso encontro de hoje, vamos falar da função gerencial de planejamento. O planejamento é um processo que estabelece antecipadamente a finalidade de cada pai, elege seus objetivos a serem alcançados e prevê as atividades e os recursos humanos, financeiros e materiais para atingi-los. São 3 tipos de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico deve ser promovido pelas federações nacional e estaduais em conjunto com as APAES. Já o tático e o operacional é feito exclusivamente por cada instituição. A Federação Nacional faz o seu, cada federação do estado faz o seu e cada APAE faz o seu. O planejamento estratégico tem como finalidade buscar alternativas de ação, sendo normalmente realizado quando da reformulação estatutária ou em momentos de crise. Mas o ideal é que ocorra de tempos em tempos, de forma a prevenir crises e de discutir novas perspectivas para o movimento apaiano. É um planejamento de longo prazo, que no nosso caso, em geral, pode ser de 3 a 6 anos. Seus elementos são a missão, os objetivos e as estratégias. Estes elementos devem estar claro no estatuto e no regimento interno de cada APAE. A missão é a finalidade da APAE, sua razão de ser, o que assegura sua existência e que deve orientar tudo que acontece no movimento apaiano. Esta missão, no nosso caso, está estabelecida no nosso estatuto. Os objetivos devem trazer os propósitos da APAE a serem atingidos ao longo de um tempo, seja 3 ou 6 anos, e que, no seu conjunto, resultará no cumprimento da missão da APAE. Ou seja, ao realizarmos todos os nossos objetivos, é que nós conseguimos realizar a nossa missão. As estratégias são um caminho escolhido para a realização desses objetivos e, claro, consequentemente, a realização da nossa missão. Já o planejamento tático é realizado voltando-se para dentro das APAES. Reflete o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pelaquela APAE. É um planejamento de médio prazo. No nosso caso, é de 1 ano. Realizamos o planejamento tático a cada ano. Seus elementos são o plano de ação e o orçamento anual. O plano de ação deve trazer os programas, os projetos e as atividades a serem realizadas pela APAE ao longo do ano, entendendo que um conjunto de projetos forma um programa e um conjunto de atividades forma um projeto. O orçamento deve trazer as despesas que são previstas, que são fixadas para o ano, bem como a previsão de receitas
durante aquele ano. Já o planejamento operacional tem a finalidade de dizer como irá ser realizado os programas, os projetos e as atividades. É neste planejamento que temos que definir o tempo e os recursos para cada atividade definida, bem como se dará a avaliação dos resultados de cada uma dessas atividades. É um planejamento de curto prazo. Ele pode acontecer de mês em mês ou de até 6 meses. Os elementos do planejamento operacional são o cronograma de atividades e o cronograma orçamentário. O cronograma de atividades tem o objetivo de relacionar cada atividade a ser realizada com o tempo previsto para sua realização. Já o cronograma orçamentário tem como objetivo relacionar cada atividade às receitas previstas para a sua realização. Por fim, cabe salientar que o planejamento deve ser visto como um processo de aprendizagem a respeito da APAE, pois é neste momento no qual paramos para pensar a nossa APAE que aprendemos sobre ela. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.